Pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, link seu sucesso. E para desespero da concorrência, olha só galera, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá continuidade, dá prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, é isso aí, visa a sua preparação para que você fique competitivo nesse concurso. E a gente segue a nossa jornada histórica com aprendizagem significativa. Hoje trataremos da Capitania de Pernambuco, assunto fundamental, assunto estratégico nos seus estudos. Afinal de contas, este é um tema bastante recorrente nas provas e que você precisa ficar atento para não ter nenhuma surpresa desagradável no dia da prova. Você precisa levar para o dia da prova um conhecimento já consolidado sobre as principais características econômicas, políticas e sociais da Capitania de Pernambuco. Então a gente lembra que desistir é para os fracos. Partiu estudar, vamos que vamos, com força total. Pessoal, no início do processo de colonização da América Portuguesa, a coroa lusitana resolveu dividir o território brasileiro em vários lotes de terra que foram entregues a representantes da pequena nobreza de Portugal. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, então, que o rei de Portugal resolveu, então, dividir o território da América Portuguesa em vários lotes de terra que apresentavam tamanhos variados. Esses lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, um sistema político-administrativo que Portugal já havia implementado nas suas ilhas, na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, e lá deu certo. Então, Portugal resolveu colocar nas mãos da iniciativa privada a árdua tarefa de colonizar o Brasil. Portanto, o território brasileiro foi dividido em 15 lotes de terra, 14 capitanias que foram entregues a 12 donatários. Ou seja, a coroa portuguesa passou para as mãos da iniciativa privada todo o ônus da colonização das terras brasileiras. Então, é uma descentralização administrativa, colocando nas mãos da iniciativa privada a tarefa de promover a colonização das terras da América Portuguesa. Então, olha só, Portugal, como não tinha todos os recursos necessários para essa tarefa tão dispendiosa, vai colocar, então, nos ombros da iniciativa privada, vai nomear, então, elementos da nobreza de Portugal para serem capitães donatários e investirem seu patrimônio na colonização. Então, a tarefa era fazer o Brasil gerar lucro. Colocou nas mãos da iniciativa privada. Essa iniciativa privada seria responsável pela colonização das terras brasileiras e pelo recolhimento dos impostos devidos à metrópole portuguesa. Mas ao final desse período aí, gente, nos primeiros tempos, apenas 2 capitanias vão ter resultados eficientes, só 2 capitanias que vão prosperar. E são justamente as capitanias de Pernambuco, que foi doada a Duarte Coelho Pereira, e a capitania de São Vicente, segundo lote, que pertencia a Martim Afonso de Souza. Apenas essas 2 capitanias conseguiram prosperidade. Essas 2 capitanias prosperaram principalmente por conta do cultivo de cana-de-açúcar. É o cultivo de cana-de-açúcar que vai ser o grande motor que vai alavancar o progresso econômico dessas 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. E as outras capitanias aí, você pode me perguntar. Ora, as outras capitanias não obtiveram êxito. As outras fracassaram. E quais são os fatores que levaram ao fracasso dessas outras capitanias? São inúmeros fatores, dentre eles ataques indígenas, ataques de piratas e corsários, principalmente franceses, a grande distância separando uma capitania da outra,
a ausência de apoio financeiro por parte da coroa portuguesa, a falta de iniciativa de alguns donatários. Você sabia que teve donatário que nem compareceu para tomar posse da sua capitania? Quer dizer, o cara se lixou para esse processo, não é? Nem apareceu para tomar posse desse território e montar núcleos populacionais, fazer gerar a economia, né? Fazer gerar o progresso, o lucro para a coroa portuguesa. Mas a capitania de Pernambuco, que é o que nos interessa mais nessa aula, ela obteve resultados muito importantes com a administração de Duarte Coelho. Bom, a produção de cana-de-açúcar, pessoal, foi justamente o fator econômico que fez Pernambuco prosperar. E olha só, quais foram os motivos que levaram os portugueses a escolherem justamente o cultivo de cana-de-açúcar para ser o produto carro-chefe das exportações? A produção o cultivo de cana-de-açúcar para a posterior produção de açúcar. Beleza? Por que foi assim, professor? Vários fatores influenciaram nessa escolha. Entre eles, as condições favoráveis existentes na América Portuguesa. Condições de solo e clima. Solo do tipo massapê e clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. São fatores importantes. Condições geográficas e geológicas favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. Além disso, a grande lucratividade que a produção de açúcar poderia proporcionar aos portugueses. O açúcar, um produto com um grande mercado consumidor, ávido para consumir esse produto na Europa. Então, quer dizer, havia demanda para o consumo de açúcar. Além disso, pessoal, Pernambuco, São Vicente e Bahia vão ser os principais centros produtores de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. Pernambuco, São Vicente e Bahia, portanto, as principais áreas de produção de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. E em relação a Pernambuco, pessoal, Pernambuco, capitania que foi doada para Duarte Coelho Pereira. Ele é o primeiro administrador, o capitão donatário da capitania de Pernambuco. Você sabe muito bem que os documentos principais do sistema de capitanias eram a carta de doação e o foral. Rapidamente aqui, ó, pessoal, um pequeno adendo que eu vou dizer aqui, ó. A carta de doação era o documento assinado pelo rei de Portugal concedendo o direito de exploração econômica daquele território para o donatário. Preste bem atenção, o donatário não era dono daquela capitania, ele tinha concessão, ele tinha uma permissão da coroa portuguesa para explorar aquele território. E ele recebia também o foral. O foral era o documento que apresentava os direitos e os deveres que os donatários deveriam seguir religiosamente. Portanto, Duarte Coelho Pereira foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, também conhecida como Nova Lusitânia. Então, presta atenção. Nova Lusitânia é o mesmo que Pernambuco. Vamos até colocar aqui do lado, aqui, ó. Nova Lusitânia é o mesmo que Pernambuco. Capitania que foi conferida a este ilustre nobre português Duarte Coelho Pereira. Então, a tarefa da colonização das terras pernambucanas recaiu, então, sobre os ombros da iniciativa particular. E essa capitania apresentou desenvolvimento econômico significativo. Esse desenvolvimento econômico foi proporcionado pelo cultivo de cana-de-açúcar em grandes extensões de terra, os chamados latifúndios, utilizando-se de mão de obra escravizada.
A princípio, os colonizadores portugueses utilizaram-se da mão de obra local, a mão de obra indígena. Pegaram os índios e colocaram como trabalhadores compulsórios, ou seja, trabalhadores escravizados. Posteriormente, já lá para metade do século XVI, gradativamente, os indígenas são substituídos pelos africanos escravizados, porque o tráfico negreiro acabou se constituindo numa atividade extremamente lucrativa para os europeus, principalmente para os portugueses, que exploraram essa atividade por um longo tempo. Evidentemente que nem tudo foram flores na vida de Duarte Coelho Pereira e Dona Brites de Albuquerque, que era sua esposa, porque Duarte Coelho recebeu em sua capitania, no território que lhe foi conferido pelo rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, Duarte Coelho recebeu degredados, aquela galera só gente boa, né? Só carne de pescoço, aquela galera que era expulsa de Portugal, era condenada a cumprir uma pena de degredo. No Brasil, vários deles vieram para a capitania de Pernambuco, vieram para a região da Nova Lusitânia, e alguns deles encheram o saco, literalmente, né? Perturbaram a vida do nosso bom e velho Duarte Coelho. Além disso, também Duarte Coelho enfrentou alguns contratempos com os povos indígenas. Como eu falei, nem tudo são flores na vida do cara aqui, ó. Porque a gente fala, Duarte Coelho foi um grande administrador da capitania de Pernambuco, é uma das poucas capitanias brasileiras que prosperaram. No caso aí, só duas, né? Pernambuco e São Vicente. Mas ele teve uma série de contratempos. A grande diferença é que o Duarte Coelho e a esposa também, a Dona Brites, foram verdadeiros empreendedores. Não se deixaram levar pelas dificuldades, pelas vicissitudes que tiveram que enfrentar. Seguiram em frente e fizeram esta capitania prosperar. E olha só, Duarte Coelho, responsável pela fundação de duas vilas em terras pernambucanas, a vila de Igaraçu e também a vila de Olinda. Com o estabelecimento das vilas, o poder local nas mesmas era realizado pelas câmaras municipais. Então, quando se estabelecia uma vila aqui no Brasil, as primeiras vilas foram São Vicente, Olinda, Igaraçu. Essas vilas tinham câmaras municipais. As câmaras municipais eram responsáveis pela administração das vilas, ou seja, era a esfera de poder local. E esse poder local estava nas mãos dos chamados homens bons. Olha eles aqui na tela, pessoal. Quem que são esses homens bons? São representantes da elite colonial, ou seja, eles eram ricos, brancos e proprietários de terras e de escravos. Então, para ser representante na Câmara Municipal, precisava ser um homem bom. Quando fala homem bom, é homem rico, branco, proprietário de terras. São esses que vão exercer o cargo. Esse homem bom, pessoal, ao comparando, seria uma espécie de vereador. Uma espécie de vereador responsável, então, pela administração local das vilas brasileiras. Diga-se, esses homens bons não tinham remuneração, eles não recebiam salário. Geralmente, eles eram senhores de engenho. São senhores de engenho que ocupavam essas câmaras municipais nas vilas estabelecidas em Pernambuco. Em relação à formação territorial pernambucana, é importante ressaltar que a capitania de Pernambuco também era conhecida como Nova Lusitânia e ela foi administrada pelo já mencionado capitão donatário Duarte Coelho Pereira.
e também teve muita relevância na ausência de Duarte Coelho, a sua esposa, Dona Brites de Albuquerque também, olha só, ela aparecendo aqui ao fundo, também teve protagonismo na administração da capitania de Pernambuco. Capitania esta que apresentou prosperidade por conta do sucesso do cultivo de cana-de-açúcar e a edificação de núcleos populacionais para garantir a consolidação do processo colonizador português. O estabelecimento das vilas de Igaraçu e Olinda. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fixar o nosso conteúdo. Vamos consolidar a nossa aprendizagem para que ela seja muito mais significativa. E de que maneira que a gente pode fazer isso? Ora, agora chegou a hora de fazermos questões focadas na banca examinadora desse nosso concurso. Vamos lá então, primeira questão. Questão elaborada pela IAUPE. No sistema de capitanias hereditárias, houve algumas experiências bem-sucedidas, como foi o caso de São Vicente e Pernambuco. O primeiro donatário da capitania de Pernambuco foi, essa tá facinha, né, gente? Essa aí tá melzinho na chupeta, tá na manteiga, tranquilidade total. Alternativa A, Duarte Coelho. Alternativa B, Pero Vaz de Caminha. Alternativa C, Martim Afonso de Souza. Alternativa D, Duarte Coelho. Ou alternativa E, Tomé de Souza. Presta atenção para não cair na pegadinha, pessoal. A alternativa A, Duarte da Costa, este aqui foi o segundo governador-geral do Brasil. A alternativa B, Pero Vaz de Caminha, esse daqui foi o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Letra C, Martim Afonso de Souza, este cara aqui foi o capitão donatário da capitania de São Vicente, a outra que prosperou. Mas a gente quer saber o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Duarte Coelho, este sim, a alternativa D, Duarte Coelho. Tem ainda a alternativa E, Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Governou de 1548 a 1553. O cara que fundou a cidade de Salvador. Mas aqui a gente está perguntando quem foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. Então, se perguntar para você na prova, você já sabe que é o Duarte Coelho Pereira. Próxima questão aí, gente. Durante o século XVI, destacaram-se como grandes polos de produção açucareira no Brasil as regiões de... Então, você lembra aí muito bem, pessoal. Nós falamos que a cana-de-açúcar foi o produto, foi o gênero agrícola, o gênero tropical, escolhido pelos portugueses para dar início à colonização. Lembra disso? Tá lembrado? Beleza. Quais eram os fatores mesmo que influenciaram nessa escolha? Experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar, condições geográficas favoráveis, lucratividade na Europa, existência de terras férteis, financiamento dos holandeses. Não pode esquecer que os holandeses participaram como parceiros dos portugueses no cultivo de cana-de-açúcar, que apresentou resultados significativos em 3 capitanias: Pernambuco, Bahia e São Vicente. Então vamos para as alternativas aqui. Alternativa A, Pernambuco, Bahia e São Vicente. Ora. De primeira já encontramos a nossa alternativa correta. Pernambuco, Bahia e São Vicente são as capitanias que apresentaram resultado mais eficiente no cultivo de cana-de-açúcar, na produção açucareira no Brasil do século XVI. Vamos a mais uma questão elaborada pela UPE-NET e a UPE. Esse aqui foi para o concurso dos bombeiros de 2017. Está bem recente aí, pessoal, essa questão. Então vamos trabalhar sobre ela, que ela já mostra, inclusive, a maneira pela qual a banca costuma
abordar os mais diferentes temas em suas provas. Questões até certo ponto cansativas, porque apresentam um texto longo que o candidato tem que ler com atenção e apresenta também alternativas bastante extensas. Então, olha só, tem que estar bem condicionado, tem que estar bem preparado para conseguir gabaritar nessa prova. Vamos lá. São tão grandes as riquezas deste novo mundo e da mesma maneira sua fertilidade e abundância, que não sei por qual das coisas comece primeiramente. Mas, pois todas elas de muita consideração, farei uma salada na melhor forma que souber, para que fiquem claras e deem gosto. Muito bem, essa é uma citação de Ambrósio Fernandes Brandão, contida na obra Diálogos das Grandezas do Brasil. Essa citação está falando sobre a capitania de Pernambuco, que foi administrada primordialmente por Duarte Coelho. E as tarefas que ele tinha eram muitas, né? O cara não sabia nem por onde começar. Tinha um monte de coisa a se fazer. Montar a estrutura política, estabelecer fundação de vilas, incentivar o cultivo de cana-de-açúcar, dar combate aos índios. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.